Ninguém na pequena cidade de Aurora acreditava nas histórias sobre a velha casa no alto do morro. Para muitos, era apenas mais uma construção abandonada, prestes a desabar. Mas para quem vivia próximo, havia algo profundamente errado ali. Algo que parecia respirar entre as paredes, algo que se movia quando o sol desaparecia. A casa pertencia à família Albra, desaparecida misteriosamente há mais de 30 anos. Desde então, ninguém teve coragem de entrar. As janelas estavam sempre abertas, mesmo quando alguém tentava fechá-las. As portas mudavam de lugar, e quem passasse a noite jurava ouvir madeira arrastando sobre a terra, como se a casa inteira rastejasse silenciosamente sob o luar. Foi por isso que Marcos, dono de um canal de histórias sobrenaturais no YouTube, decidiu que filmaria ali sua nova investigação. Ele queria a gravação mais assustadora da sua carreira. Chegou no fim da tarde, com 2 lanternas, uma câmera e a ideia arrogante de que nada poderia abalar sua coragem. Ao se aproximar, percebeu algo estranho. A casa parecia torta, como se não estivesse na mesma posição que nas fotos que vira na internet. Mas ele ignorou. Influenciadores adoram exagerar, inclusive ele. Entrou pela porta da frente, que abriu sozinha com um rangido profundo. O ar tinha cheiro de mofo e terra úmida. As paredes eram cobertas por marcas de arranhões, como se algo enorme tivesse tentado sair de dentro do gesso. Marco sorriu para a câmera. Lugar perfeito, sussurrou. Ele explorou cômodo por cômodo, descrevendo tudo para os futuros espectadores. Mas, ao voltar ao corredor principal, percebeu uma coisa que fez sua garganta secar. A porta por onde ele havia entrado não estava mais lá. No lugar, havia apenas uma parede velha, com rachaduras que formavam algo parecido com um sorriso torto. Deve ter outro caminho, tentou dizer com naturalidade, mesmo sentindo o estômago revirar. Marcos continuou andando, mas quanto mais avançava, mais a casa parecia mudar. Portas que antes davam para quartos agora levavam a corredores estreitos e intermináveis. As janelas sumiam. A casa fechava-se como um organismo vivo, puxando para dentro, engolindo lentamente. Foi então que ele ouviu um som grave, profundo, vindo do piso. Toque, toque, toque. Como passos, mas passos do tamanho de algo enorme, pesado, vivo. Apavorado, apontou a lanterna para o chão. E viu. A madeira se mexia, ondulava, como se músculos contraíssem sob ela. A casa respirava. O ar ficou gelado. A luz piscou. No silêncio absoluto que se seguiu, uma voz ecoou por trás dele, tão próxima que ele sentiu o sopro contra o pescoço. Você demorou para voltar. Marcos virou rápido, mas não havia ninguém. Apenas outra parede surgindo onde antes existia um corredor. A casa estava mudando mais rápido agora, como se tivesse despertado totalmente. Com o coração quase explodindo, ele correu. A casa chiava, gemia, tremia. Os cômodos se rearranjavam diante de seus olhos, fechando caminhos, abrindo abismos. Em uma das portas, viu uma escada descendo para um porão. Era sua única saída possível. Sem pensar, desceu correndo. Quanto mais descia, mais o acheirava sangue antigo e terra revolvida. O porão era enorme, muito maior do que deveria ser. Parecia infinito. E no centro, iluminado por um feixe de luz que não fazia sentido existir ali, estava uma mesa com objetos que ele reconheceu imediatamente. Uma câmera antiga, um colar de pérolas, uma boneca de pano sem olhos. Objetos da família Albra. No exato momento em que ele se aproximou, ouviu passos atrás de si. Não eram humanos. Cada batida doía nos ouvidos. Quando a lanterna iluminou a criatura, Marcos caiu de joelhos. Não era um monstro. Não era um fantasma. Era a própria casa. As paredes se curvavam e se arrastavam como membros. O teto pulsava como um pulmão. A porta se fechou atrás dele como uma boca. Ele tentou levantar, mas o chão grudento segurou. Sentiu a madeira subir pelas pernas, pelos braços, envolvendo seu corpo. Antes de ser engolido completamente, viu algo no canto do porão. Dezenas de rostos presos nas paredes, como se tivessem sido absorvidos. Os olhos arregalados ainda brilhavam de desespero. E ele entendeu. A casa não estava abandonada. Estava faminta. Seu último pensamento antes de ser tragado foi que,
Pelo menos, o vídeo encontraria seu público. Mas a câmera caiu no chão, registrando apenas a escuridão e o som úmido de algo sendo devorado. No dia seguinte, moradores relataram que a casa estava a alguns metros mais à direita do morro, como se tivesse dado mais um passo em direção à cidade. E ninguém voltou para conferir se Marcos havia conseguido sair. Porque, à noite, a casa sempre se move, sempre procura, sempre chama alguém novo.